Salve, salve, meus queridos! E aí, tudo beleza? Tudo sossegado? Saudade vocês, molecada. Tudo tranquilo, né? Bom, vamos para mais uma aula de história, que é para isso que nós estamos aqui, beleza? Para mais uma videoaula de história. O tema que eu vou ficar responsável com vocês nesse momento, diante aí da divisão da matéria que a gente fez, eu e o professor Braulio, é um tema bastante interessante sobre um período muito importante da história moderna, da Idade Moderna na Europa. Esse assunto é um assunto bastante interessante, gera bastante curiosidade e ajuda a gente a compreender uma série de questões que se configuraram na Europa moderna. Vamos para lá, então. O assunto que eu quero tratar com vocês hoje é um assunto da Reforma Protestante. Isso aí. Ou, como outros historiadores também gostam de chamar de Reforma Religiosa. Bom, a Reforma Protestante, você sabe, é um conjunto de reações contra a Igreja Católica. Basicamente, é disso que trata a Reforma Protestante. Mas há historiadores que preferem chamar isso de movimento reformista. Também está valendo, também é a mesma coisa. Tá bom? Vamos tocar o barco aqui? Bom, qual que é o personagem principal da Reforma? Engana-se quem pensa que é Lutero. Lutero é um dos reformadores. Além do Lutero, nós teremos João Calvino, Henrique VIII e outros reformadores tão importantes quanto. Mas esses três são fundamentalmente os mais conhecidos. Agora, o personagem principal nesse processo todo da Reforma Protestante é, na realidade, a Igreja Católica. A Igreja Católica que, como você já sabe, como você já estudou, ela tinha um grande poder em toda a Idade Média. A civilização do Ocidente é fruto de um processo que tem a colaboração direta da Igreja e do cristianismo, isso é inegável. E por uma série de razões que você já estudou lá na Idade Média, na Alta Idade Média e na Baixa Idade Média, a Igreja Católica ela dispunha de um grande poder temporal, de um grande poder econômico e, obviamente, de um grande poder religioso também. Né? Poder temporal, ou seja, o poder de influenciar o cotidiano. O poder econômico, porque ela era a maior senhora feudal da Europa. Né? Durante muito tempo, a relação direta dela com a nobreza e com os reinos, com os reis da época, com os estados da época, deram à igreja, de fato, uma condição econômica de principal, vamos dizer assim, de grande sócia das monarquias da Europa daquele período, seja das monarquias anteriores, né, lá na Idade Média, ou das monarquias na Idade Moderna, os chamados Estados Nacionais. Isso é inegável. Então, para a gente começar essa conversa, é importante a gente ter como pano de fundo essa ideia de que se trata aqui de um personagem milenar, que é a Igreja Católica, ok? Que dispunha de uma forte influência na vida das pessoas, porque ela era a maior e mais importante instituição do mundo medieval. Claro que quem vivia no mundo medieval não chamava aquele mundo de mundo medieval, mas é óbvio que todo mundo sabia da importância do poder, né, do tamanho que era a instituição igreja. Mas essa instituição igreja, ela estava no cotidiano das pessoas, porque ela tinha uma influência não só no aspecto religioso, mas no aspecto cultural, no aspecto político, no aspecto econômico. A igreja, ela era a instituição que dialogava com a sociedade desde a época do Império Romano na sua porção ocidental. Né? Isso é fato. E contra fato não há argumentos. A Igreja Católica, ela é, de certa maneira, a herdeira de toda aquela estrutura do Império Romano, a estrutura jurídica do Império Romano. A Igreja é quem, de certa maneira, encultura aquela horda toda de povos bárbaros que ocupou a Europa quando aconteceu o fim do Império Romano no Ocidente. Quem vai, de certa maneira, civilizar, influenciar, enculturar aquelas culturas e sociedades bárbaras pagãs é a Igreja Católica. Então, ali começou a se concretizar toda essa influência que a Igreja possuía na sociedade. Um poder que extrapolava a esfera espiritual. Vinha também para o poder político, para o poder econômico e para o poder cultural. Em tudo, na Europa medieval, você tem a força, a estrutura, a pujança, o poder da Igreja Católica. Isso a gente não pode negar
de maneira nenhuma, não é? A igreja, ela é, naquele momento, a intérprete da realidade social. Mesmo quando ela passou pelas graves crises que ela sofreu, porque ela é uma estrutura, embora divina, né? Ela é sacramento de Cristo para a humanidade, mas embora ela seja uma estrutura assim, ela é governada por homens que têm suas falhas, homens que, convenhamos, nem sempre correspondem à altura aos anseios e valores evangélicos. Em diversos momentos na história, a igreja sobreviveu a essas crises. E no mundo medieval, ela sobrevive a uma grave crise. Ela vai sobreviver depois a essa grave crise produzida aí no século XVI por esse movimento reformista. Mas a igreja já dava sinais de que ela não andava bem ali no início do século XVI. Que existia no seu interior um grande descontentamento com ideais, com valores, né? Com a riqueza, com práticas morais de parte do clero católico, porque a gente não pode generalizar e falar o clero católico era uma podridão nessa época. É uma grande mentira. Grandes santos dessa época a igreja cultua, os venera, tá? Mas é fato também que existia uma pujança, existia um grande, vamos dizer assim, um grande apego pelo luxo, pela corte, por parte de homens que deveriam zelar pela humildade, pela pobreza, né? Pelas virtudes evangélicas e cristãs. Diante disso, meu querido e minha querida, no século XVI a igreja vai sofrer um novo cisma que abala a sua unidade. Por que novo cisma? Porque você sabe que em 1054 havia acontecido lá em Constantinopla, ou no Império Bizantino, o chamado cisma do Oriente, a divisão, a separação, a ruptura da unidade da fé cristã católica que a Europa possuía. Você sabe disso? Já estudou isso, né? Então, essa ruptura da unidade da fé católica, por uma questão política e também religiosa, por uma série de questões religiosas e políticas envolvendo o imperador bizantino, né, e o Papa na época, Papa aí no século XI, acabou acontecendo essa ruptura da fé, chamada de cisma do Oriente, que acabou gerando a divisão e a denominação da igreja da seguinte maneira. No Oriente, ela é chamada de igreja ortodoxa grega, ou igreja cismática, ou igreja do cisma, ou igreja ortodoxa. E no Ocidente, igreja católica apostólica romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, chefiada pela autoridade do Papa. E a Igreja Ortodoxa, a Igreja do Cisma, a Igreja do Oriente, naquela época chefiada pelo Imperador Bizantino. Hoje em dia, as igrejas ortodoxas, elas são chefiadas a partir de um conselho. Eles têm um patriarca comum, sabe? É um pouco diferente do que era nessa época, porque lá no século XI você tem a forte influência e o poder do Império Bizantino. Mas se no século XI nós temos um abalo da unidade da fé, no século XVI nós também vamos ter um abalo da unidade da fé, promovida por este senhor que aqui está, o senhor Martinho Lutero. Um abalo interno nós vamos sofrer. A Igreja Católica, no século XVI, ela vai sofrer um abalo interno. Por quê? Um monge agostiniano. O que é um monge agostiniano? Se você se recordar, eu comentei com vocês que a Igreja Católica tinha o clero dividido em dois, né? Do ponto de vista religioso. Você tem o clero chamado de regular e o clero secular. O clero secular é aquele que está no cotidiano da vida dos fiéis, das paróquias, das igrejas, tá? Agora, o clero chamado regular é o clero ligado a ordens religiosas, ordens monásticas, que viviam em conventos, mosteiros, monastérios, eremitérios, abadias, tá bom? Então, são várias as ordens religiosas. Franciscanos, beneditinos, agostinianos, dominicanos, verbitas, nossa senhora, jesuítas, deixa eu ver se eu lembro mais, carmelitas e por aí afora. Martinho Lutero era um monge agostiniano e ele vai ser o grande articulador de uma ação que rompe com a unidade da fé católica na Europa Ocidental.
A reforma protestante é esse novo abalo interno trazido aí pelo nosso querido reformista Martinho Lutero. Ok até aqui? Tudo tranquilo? Consegue captar a ideia? Mais um abalo. Século XI, cisma do Oriente. Século XVI, o movimento reformista, também chamado de Reforma Protestante. Antes da gente falar da Reforma Protestante em si, né, do luteranismo, do anglicanismo, do calvinismo, vamos ainda aprofundar um pouquinho e entender que ela foi um processo. Ela foi um grande movimento que no século XVI, a partir de várias tentativas, acabou, de certa maneira, atingindo o interior da igreja, na pretensão de reformar a Igreja Católica, ou seja, de devolvê-la aos valores originais, né? Nós vamos ver surgir aqui uma série de novas igrejas cristãs, que são chamadas Igrejas da Reforma, ou também você pode chamá-las de igrejas históricas, né? A partir da liderança de cada um dos seus reformistas. O reformista Martinho Lutero dá origem ao luteranismo, a igreja luterana, desculpe, que é mais comum na Alemanha, parte da Suíça e da Áustria. John Calvin, ou João Calvino, na Suíça, fez espalhar para outros lugares da Europa, como França e Inglaterra, o calvinismo, que na Inglaterra é chamado de puritanismo, mas na França era chamado de huguenotes. Na Escócia, presbiterianos, se eu não estiver enganado. E na Inglaterra, o movimento de uma reforma que foi muito mais política do que religiosa, que é a reforma do Henrique VIII, que deu origem à Igreja da Inglaterra, a Igreja Anglicana, ou Anglicanismo. Então, a reforma protestante é esse movimento que, de certa maneira, chacoalha a unidade da fé por uma série de questões, né? Batendo de frente, contestando aquilo que a igreja sempre teve na Europa, que foi o domínio amplo, né? Seja político, religioso, cultural, a igreja sempre teve a primeira e última voz na Europa ocidental. Então, essa reforma protestante, ela não é um movimento apenas, no sentido de um abalo que ela sofre. Ela é resultado de vários abalos em diversos momentos e em diversos lugares. Né? Porque se a gente fosse ter uma aula de reforma de história protestante, nós veríamos que o movimento reformista e o movimento protestante não se resumem a esses três caras aí. João Calvino, Henrique VIII e Lutero. Nós temos vários outros que foram dando sequência ou então pormenorizando certos detalhes ou certos pontos da reforma do outro. São vários, John Wesley, John Knox, nós temos vários ali, movimentos importantíssimos que ajudaram a espalhar a reforma religiosa como um todo, tá bom? Bom, e quando a gente fala de reforma protestante, meu querido, entenda, é um movimento restaurador e que contesta a primazia católica. Restaurador em qual sentido? De alguma maneira, eles entendem que a igreja se afastou dos valores originais. Então, esses reformistas querem fazer a igreja ser restaurada. Em vários momentos na história, nós vamos ter movimentos reformistas dentro da igreja católica. Nós vamos ter pessoas, padres, freis, monges, né, por aí fora, entendendo que era necessário restaurar algum ponto da fé, mas não se separaram da fé católica. Diferentemente do Lutero, que rompeu com ela, diferente do Henrique VIII, que rompeu com ela. E Henrique VIII rompeu por causa de uma mulher. Você sabe muito bem disso, já que nós vamos falar. Beleza? Até aqui? É um movimento restaurador e que não aceita esse domínio católico. Primeiro foi um movimento religioso, mas esse movimento depois ele vai crescer em outros aspectos, até ele se tornar um movimento também de ordem política, econômica e social. Engana-se quem imagina que se trata de um movimento apenas religioso. Ele não foi só um movimento religioso, tá? Não, de jeito nenhum. Aguinha. Bom, além de movimento religioso, ele teve suas implicações políticas também, né, econômicas e sociais. E aí que nascem as grandes igrejas chamadas igrejas históricas do protestantismo: calvinismo, luteranismo,
e anglicanismo, como eu falei para vocês, ok? Aqui, ó. Tranquilo? Muito bem. Que causas são responsáveis pela reforma? A reforma caiu do céu? Não. Ela é fruto de uma série de fatores aí que ajudaram a gerar uma onda reformista, vamos dizer assim, sabe? Nós vamos ter aí uma série de elementos que vão ajudar a propagar essa ruptura com a Igreja Católica. Eu enumerei alguns aqui que eu acho que são muito válidos para nós. Vamos lá. Bom, nós tínhamos aí o fortalecimento das monarquias nacionais, desde Portugal, que é a primeira monarquia nacional, se consolida lá no século XIV, né? Depois da Revolução de Avis, 1385, se eu não estiver enganado. E aí começa a existir na Europa uma onda de formação dos Estados nacionais. Na sequência, Espanha, depois Inglaterra, França e por aí afora. E essas monarquias nacionais, elas começaram a se chocar muito com o poder do clero. Porque, de certa maneira, a igreja, com toda aquela abundância de terras e de poder que ela tem, de toda essa influência política, cultural que a igreja tem, em todos os cantos da Europa, né, tendo como agentes poderosíssimos, né, dessa força, dessa influência, o seu clero, a igreja começa a ser vista como uma concorrente, como um sócio meio indigesto. As monarquias nacionais, diante desse poder todo que a Igreja Católica tem, sabe quando você tem a sensação de que alguém está ficando mais forte, mais poderoso que você? Era mais ou menos isso que as monarquias nacionais sentiam em relação à Igreja. A Igreja tinha fôlego, força, poder igual às monarquias nacionais. As monarquias tinham exército, a Igreja também tinha, e muitas vezes o exército dessas próprias monarquias nacionais. Então, à medida que o poder dos reis cresce, cresce também uma certa, sabe, uma certa tentativa de manter a igreja meio que isolada dos assuntos do Estado, porque a igreja tem poder demais. Então, à medida que cresce o poder dos reis, cresce também uma aversão a esse poder que a Igreja Católica possuía naquele momento. Então, é meio que batesse, era como se fosse uma briga de forças. A força que a igreja tem e a força que as monarquias nacionais passavam a ter. E estava em pleno curso na Europa uma mudança de mentalidade muito circunstancial, uma mudança de valores culturais muito interessante na Europa. Estava acontecendo um movimento cultural riquíssimo, da Inglaterra às terras que seriam alemãs, ou seja, de cabo a rabo, de norte a sul na Europa, você tem o movimento do Renascimento, movimento filosófico, intelectual, cultural, artístico. Pô, um movimento que desperta a Europa, desperta o senso crítico do homem europeu, questiona valores. Veja, o conceito de medieval é um conceito que nós temos do século XVIII para cá, ok? Quando eu falo aqui questionamento de valores medievais, é óbvio que eu estou me fazendo valer aqui de toda a informação que a história foi me trazendo, a análise histórica me trouxe até aqui, beleza? Mas o movimento renascentista, ele está questionando aquele modo de vida dos séculos anteriores. Ele está questionando a igreja, a palavra final da igreja. Ele está questionando a ausência de crítica, de contestação. Ele está questionando. Ele está questionando o fato de que os homens aceitam e se resignam a aceitar aquilo que a igreja determina. O renascimento cultural, ele começa a criar um ambiente de contestação, de crítica, de reflexão, que pareciam não casar com as ideias que nós tínhamos durante aquele período dos séculos medievais, não é? Então, veja, nós estamos num momento crucial da história, crucial, porque o homem começa a ser visto como centro da humanidade, o homem começa a ser visto como
ponto fundamental da reflexão, começa-se a questionar valores que até então eram inquestionáveis, como, por exemplo, a visão do mundo sob Deus, ou seja, o teocentrismo, tudo a partir de Deus, ou seja, todas as respostas a partir de Deus, ou seja, Deus como centro de tudo. Os valores que até então serviram começaram a ser questionados. O teocentrismo cristão, a visão de mundo baseada na fé, a visão de mundo que coloca a igreja como intérprete da realidade social. Tudo isso começa a ser questionado, não ainda rompido, mas questionado. O movimento renascentista traz essa forte e grande contribuição com o ambiente. Naquela época, ler e interpretar a Bíblia era restrito ao clero, só o clero podia ler. E, com certeza, só o clero podia interpretar. Veja, essa leitura e interpretação do clero era restrita a leitura e interpretação da Bíblia era restrita ao clero porque você já sabe que, culturalmente falando, o homem medieval não era muito dado às letras, não era ligado às questões, por exemplo, da literatura. A grande maioria das pessoas na Idade Média era analfabeta. Você sabe, isso não é mito, não, isso é realidade. Engana-se quem pensa que um nobre era, chique no último. Não, um nobre não sabia ler nem escrever. Entende? Raramente sabia ler e escrever. E esse não é o problema. Ler e interpretar a Bíblia não é o problema. O problema é que começa a entender que há uma primazia por parte da igreja que impede, de certa maneira, as pessoas de crescerem, de evoluírem. Bom, nós não podemos também afirmar que isso é categórico, porque se você está num mundo onde 99% não sabe ler, alguém tem que ler. Entende? Caso você não saiba, para a Igreja Católica não existe uma leitura livre, uma interpretação livre da Bíblia. Para a Igreja Católica, a Bíblia ela é interpretada a partir de um conjunto de valores, a partir do Sagrado Magistério, que é uma herança dos apóstolos, que foram passando para os seus sucessores, que são os bispos. Os bispos são amparados, portanto, na sagrada tradição. Então, o Sagrado Magistério, que é aquele que ensina, e a sagrada tradição. É através do magistério e da tradição da igreja que a Bíblia é interpretada. Não há uma leitura livre, né, da Bíblia. Quer dizer, todo mundo pode ler. Agora, a interpretação ela é feita por aquele que ensina sobre a Bíblia, que é a igreja. O problema é que o mundo medieval era um mundo que já estava entrando em choque com seus valores. Por isso que começa-se a questionar o fato da Bíblia só estar escrita em latim. Da Bíblia só está nas mãos de um grupo. Então começa-se a contestar e a criticar por isso. Parte do clero vivia longe dos valores da fé, longe dos valores da religião, longe dos valores do cristianismo. Então essa corrupção moral de parte do clero gerava um grande descontentamento por parte do povo, né? O povo, grande maioria do povo explorado, pobre na Idade Média, mas vendo parte do clero andando no luxo, das cortes da época, longe dos valores como pobreza, humildade, fraternidade, caridade. É um perigo a gente generalizar aqui, porque quando eu falo de corrupção moral, eu não posso falar do clero, porque dá a impressão de que todo padre, todo bispo, todo mundo era podremente corruptível. Não. Mas a gente pode afirmar que parte do clero vivia longe dos valores do cristianismo, e isso desperta a atenção, desperta a crítica. Uma outra prática que despertou uma grande contestação, uma grande crítica, e é uma das responsáveis, inclusive, pelas teorias do Martinho Lutero, é a venda de indulgências. Indulgência, traduzida ao pé da letra, seria um ato de perdão. O Senhor é indulgente e favorável. O Senhor é aquele que perdoa. A indulgência sempre fez parte da doutrina católica, sempre fez. O problema é que alguns bispos usavam a indulgência de uma maneira escusa, de uma maneira
corrupta, vendia a indulgência. A igreja é contra a venda de indulgência, mas naquela época, infelizmente, por conta dos valores e da cultura da época, parte dos bispos entendia ser normal vender a possibilidade do perdão. É isso mesmo. Então, acontecia que a igreja, sobretudo em Roma, vivendo ali a fase de construção da Basílica de São Pedro, muitos banqueiros para quem a igreja devia empréstimos começaram a utilizar exatamente a questão das indulgências para poder recuperar aquilo que ela tinha angariado, né? Os apoios e os empréstimos. Então, a venda de indulgências é uma coisa muito feia e que foi contestada devidamente, porque se comercializava a fé, como se comercializava relíquias sagradas. O que são relíquias? São artefatos, instrumentos, ferramentas, tecido, né? Parte das roupas, ou até mesmo parte daquilo que era do cotidiano de um determinado santo. Era muito comum comercializar relíquias na Idade Média. Só que esse comércio foi ficando cada vez mais intenso, cada vez mais imoral. E as pessoas davam muito mais valor às relíquias do que propriamente à fé. Vendia-se cargos no clero. Muitos cardeais vendiam cargos, postos para a nobreza e para reis, né? Esse vender cargos, se eu não estiver enganado, tem o nome de simonia, é o comércio da fé. E isso acaba despertando realmente uma onda de crítica contra a Igreja Católica. A burguesia se fortalecia e começava a condenar a Igreja, criticar a Igreja, porque a Igreja condenava a prática do lucro. A Igreja ela era favorável ao preço justo. Por exemplo, você construiu uma cadeira de madeira, você vai verificar o valor, né, empregado na matéria-prima, na mão de obra e cobrar a cadeira. Agora, não cobrar como uma produção capitalista, entende? A igreja ela sempre foi contra a prática do lucro pelo lucro. A igreja ela era adepta da ideia do preço justo. E a burguesia precisava da prática, uma prática lucrativa. A igreja também condenava uma prática chamada de usura, que era um empréstimo a juros. Mas a burguesia, com as suas casas de câmbio, precisava dessa prática do empréstimo a juros para poder recuperar aquilo que havia investido ou aquilo que tinha sido emprestado. Então a burguesia começa a criticar a Igreja Católica por conta desse seu atraso, dessa visão de retrocesso, né? Essa visão retrógrada da Igreja Católica, que condenava a prática do lucro. Você tem aí um prato cheio, então, para começar a nascer um movimento que vai contestar a Igreja Católica. E aí, nós vamos ter como grande primeiro reformador, ou seja, aquele que é responsável pelo pontapé inicial, a figura do Martinho Lutero. Mas o Lutero, o Calvino, o Henrique VIII e os seus movimentos em si, isso é matéria para a gente conversar e trabalhar numa próxima aula. Beleza, meu querido? Se tiver dúvida, tamo junto, chama eu aí que eu vou ter o maior prazer em atender e em tirar a sua dúvida. Combinado então? Beijão para vocês, fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Fui!